Ao vivo, a repórter Renata Carvalho traz mais informações sobre esse importante assunto. Renata. Pucci, a sessão começa daqui a pouquinho, às 2h da tarde. E nós vamos conversar um pouco sobre este assunto com o cientista político Luiz Rufino. Rufino, qual é a preocupação em se aprovar de afogadilho projetos que, segundo os próprios vereadores, contêm falhas e dúvidas e que podem prejudicar a cidade? Boa tarde. Boa tarde. Isso revela, na verdade, o caráter predatório do Executivo e com a ajuda do Legislativo, porque passa a privilegiar pequenos grupos e não o interesse total de uma população e do cidadão de Ribeirão Preto. Agora, aprovar fim de ano, aproveitar fim de ano, Natal e Ano Novo, para aprovar projetos de grande impacto social, é uma manobra para evitar questionamentos e conseguir as mudanças já em janeiro? É uma manobra, é uma prática da política criar desvios, criar, na verdade, dissimulações para que você não tenha participação popular. Infelizmente, você tem uma democracia avançando, mas você tem a arte de governar ainda muito retrógrada, muito atrasada. E no projeto de resíduos sólidos, a Prefeitura teria carta branca para realizar contratos sem a fiscalização do Legislativo. Isso é preocupante para a transparência das licitações? Isso é preocupante para a transparência e para a democracia. Por quê? Porque, repetindo, você tendo participação popular, você tendo uma democracia que progrediu nesse sentido, você tem a arte de governar que faz usos espúrios ainda da velha república para poder aprovar coisas que privilegiam pequenos grupos. Agora, essa pressão do Executivo para que os projetos sejam votados logo não é nada saudável, para o processo democrático. Nada saudável para o processo democrático, mesmo porque o Legislativo passa a não cumprir com o seu papel, com a sua finalidade, passando então sendo um reboque apenas do Executivo, infelizmente. Rufino, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E eu também vou conversar sobre este assunto com o diretor de jornalismo da TV Clube Band, Roberto Ribeiro. Roberto, os vereadores têm hoje a responsabilidade de mostrar a independência do Legislativo e sua real representatividade. Boa tarde. Boa tarde. Necessariamente o vereador hoje tem que pensar na cidade. O vereador tem que pensar necessariamente num processo político que ele está escrevendo e não pensar em quem o financiou, em quem trouxe dinheirinho para a campanha, que vai trazer o atraso para a cidade se ele votar sem parar, sem pensar. A cidade não é da Câmara, a cidade não é da Prefeitura, a cidade é minha, é sua, de todos nós. E nós não estamos felizes com o que está sendo proposto. Agora, os projetos têm vários questionamentos. Um deles é quanto ao valor do metro quadrado, que na Rua da Prefeita é menor até do que nas ruas de bairros populares. O que significa aprovar um projeto desse jeito? Passar o pé pela mão, dar privilégios e esquecer que existe algumas desigualdades na cidade que precisam ser reorganizadas. Periferia não deve pagar imposto para rico. Quem tem, paga. Quem não tem, que fique na sua proporção. Me parece que a senhora prefeita tem muito mais de quem mora na periferia. Ela tem que pagar mais. Bom, e o Executivo vai precisar da maioria absoluta para aprovar o projeto da planta genérica e do parcelamento da dívida com a Previdência. Este é o momento dos vereadores de base aliada mostrarem seu compromisso com a população e não com o Executivo? Me parece que essa base aliada que nós tanto falamos, ela não existe. O que existe é cooptação. Eu vou te dar o que você precisa e você vem do meu lado, neste projeto. No outro, muda de lado, muda de cooptação. Então, o que precisa hoje é vereador parar para pensar o que vai fazer para a cidade. E não só na cooptação imediata, porque também esta cooptação imediata vai queimá-lo lá no futuro, um futuro político que ele vai jogando fora, como alguns já jogaram. Quer dizer, não dá para imaginar, numa casa como essa, você achar escorpião e pôr galinha Angola. Isso não é pensamento político. Agora, os vereadores se tornariam, então, corresponsáveis, ao aprovar projetos sem a devida discussão e com falhas que podem prejudicar diversos setores sociais. Serão responsáveis diretos. Estarão dizendo sim, senhora, à prefeita. Estarão se submetendo a alguma coisa que nós também não definimos bem. Afinal de contas, o que a prefeita quer com Ribeirão Preto? Será que ela quer só daqui a 2 anos, embora ser uma candidata?
Roberto, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Pucci.